Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos fazer uma breve revisão do bloco 1 de língua portuguesa do caderno do aluno mais PAIC, terceiro bimestre, ok? Terceiro ano, terceiro bimestre. O estudo inicia-se na página 10. Neste bloco, trabalhamos com o gênero diário, dentro das diversas práticas de linguagem. O ideal é começar o estudo puxando da sua experiência com diários, né? Você já teve um diário? Você sabe o que é um diário? Se você já teve um ou conhece alguém que já teve, como foi essa experiência? Quais seriam os motivos que levariam uma pessoa a ter um diário, né? Eu, pessoalmente, já tive vários diários e eu gosto muito de escrever nesse formato. Ainda hoje, escrevo. Vamos dar uma olhada na página de um diário. Aqui no início do estudo, na abertura, nós temos a imagem de um diário. Vamos ler o texto. Fortaleza, 20 de setembro de 2020. Querido diário, hoje, aqui em casa, recebemos a visita do meu tio Zé, da tia Neuza, da minha prima Flávia. Eu não os via há anos. A Flávia está com o cabelo bem comprido e sem 2 dentes da frente. Está muito engraçada. Ela ficou muito brava quando percebeu que eu estava olhando para a boca dela. Mas perder os dentes é normal. Ela tem 5 anos. A gente foi passear e brincamos. Meus pais e meus tios só conversaram coisa de adulto. Trabalho, notícias, nós duas brincamos bastante até eles irem embora. Já era noitinha. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Um beijo, Dri. Os gêneros que expressam por escrito a vida de uma pessoa por ela mesma são autobiográficos. E é nesse grupo que está o diário pessoal. Ele é escrito de modo informal e subjetivo, porque ele reflete o indivíduo que está escrevendo. Seus pensamentos, seus sonhos, seus ideais, seus sentimentos e o que mais ele tiver vontade. Isso é o que nós chamamos de escrita íntima. A função desse tipo de texto é registrar acontecimentos, guardar segredos, sentimentos e pensamentos de forma escrita. Basicamente é para isso que serve um diário. Mas como ele é algo muito íntimo, digamos que não existem regras, né? Cada pessoa pode escrever o seu diário da maneira que se sentir à vontade, formatando de uma maneira mais confortável para ela. Lembrando também que não existe apenas diário pessoal, existem outros tipos de diário. Diário de classe, que é o que nós professores usamos para registrar as frequências dos alunos, a participação, as atividades realizadas, as notas. Diário de viagem e diário de bordo, né, que servem para registrar os acontecimentos de uma viagem ou do dia a dia de um navio, por exemplo. Mas o diário pessoal está relacionado à individualidade. Ele pode ser também usado para registrar as atividades cotidianas, o que ela fez durante o dia, que foi o que nós vimos nesse exemplo aqui da Dri, né? Ela registrou o que aconteceu no dia 20 de setembro de 2020, em Fortaleza, onde ela recebeu a visita dos tios dela e da prima, certo? Vamos ver aqui as questões. Na página 10, pergunta o que você descobriu lendo este texto. A gente descobriu exatamente quem escreveu, onde, quando e o que aconteceu com ela durante este dia, certo?
na página seguinte. Pesquise no dicionário o significado da palavra íntimo. De acordo com sua pesquisa, o que você acha que quer dizer a expressão escrita íntima? Já falei um pouco sobre isso. O que nós chamamos de escrita íntima é aquela em que a pessoa revela seus sentimentos, sua individualidade, seus pensamentos, escreve de um modo informal. Como eu coloquei aqui no exemplo, o autor do diário escreve em primeira pessoa para si mesmo, mas o diário é interlocutor. É como se ela estivesse falando para o diário, mas na verdade ela está escrevendo para si própria. Por isso que é íntima, porque é pessoal. Qualquer pessoa pode produzir um diário? Pode sim, depende apenas da sua vontade de ter um diário e quais os motivos que podem vir, né? Como ele pode ser. O diário tem o clássico diário, que é um caderno dividido por páginas, onde a pessoa coloca a data e registra todo o acontecimento do seu dia, mas não é um formato obrigatório, existem vários formatos de diário. Eu, por exemplo, já usei agendas, já usei cadernos, mas também tem gente que escreve diários em formatos de cartas, né, em folhas de papéis. E hoje em dia, com a tecnologia, nós já temos diários virtuais na internet, inclusive aplicativos de celular de diário, que podem ser guardados com senha e tudo mais. Por que alguém escreve um diário? Como já falamos, tem vários motivos, desde querer registrar os acontecimentos, a querer desabafar, expor seus sentimentos, conversar, porque a escrita no diário ela é como se fosse uma conversa informal mesmo com um amigo, né? No caso, o amigo é o diário, mas geralmente só você que vai ler aquilo que está escrevendo. Vamos ler e analisar as escritas pessoais extraídas de diários. Todas elas foram autorizadas por seus autores. 11 de dezembro, nossa diário. Passou tanto tempo que não escrevi em você, é que dei um tempo para nós. O Natal está chegando, viva! Época de refletir sobre nossos erros e acertos. Acho então que não serei mais amiga da Vicky. Ela é muito mimada e folgada. Vai que eu entro nessa onda. Ho, ho, ho. Esse é o primeiro exemplo extraído de um diário. Vamos para o próximo. Na página 12. 8/9. Oi, Di. Você não vai me dizer falte e seja feliz? Estou com muita preguiça. Eu. Aqui bem sucinto, né? O próximo. Março. Hoje é o aniversário dele. Meu lindo, meu amor, parabéns. Você é o Harry mais lindo do planeta. Converse com um colega e responda as questões. Esses textos expressam intenções de comprar algo ou emoções e sentimentos. Essa resposta aqui está bem clara, né? Para quem se escreve? Para quem se escreve? Voltando aqui um pouquinho. O autor do diário escreve em primeira pessoa para si mesmo, mas o diário é o interlocutor. Então, a resposta para essa pergunta é: para quem se escreve? Escreve para si mesmo. Quais são as semelhanças entre os três textos? As semelhanças é que eles são escritos em primeira pessoa, são páginas de diários, tem datas, são escritos de maneira informal, inclusive alguns têm gírias, tem algumas características do gênero não estão explícitas em todos eles, né? Mas, por exemplo, aqui nós temos a data e a assinatura.
o vocativo aqui, oidi, né? Como se caracteriza a linguagem desses textos? Como já falamos, a linguagem usada no diário é a informal. Há interação entre o autor e possíveis leitores? Não há esse tipo de interação. Quem é de que aparece na segunda escrita. Oi, Di. O dia que ela está se referindo ao diário de maneira carinhosa. Página seguinte. Características essenciais do gênero. Gênero diário. Vamos refletir sobre os itens propostos na tabela a seguir e preenchê-las coletivamente. Voltando aqui nos meus slides, vou dar uma passada rápida, certo? Já vimos o conceito do diário, a função desse tipo de texto, para quem se escreve, onde se escreve, né? Qual o suporte. Geralmente, escrevemos no diário no final do dia, ao final do dia. Por quê? Porque o mais comum num diário é que ele relate o que aconteceu durante o dia. Então, ao final do dia já vai ter tudo que aconteceu podendo ser registrado, certo? Mas isso não é uma regra, isso é uma característica. Como eu falei, o diário, por ele ser muito pessoal, ele não tem regras. Então, nada impede que a pessoa escreva de manhã, à tarde ou à noite. Eu não tenho isso de escrever só à noite. Eu escrevo em qualquer horário. Porque nada impede da pessoa escrever de manhã o que aconteceu no dia anterior, por exemplo, ou durante a semana, certo? Aqui eu tenho um exemplo mais simples de uma página de diário. Fortaleza, 4 de agosto de 2021. Querido diário, hoje levei o cachorro para passear. Foi muito divertido. Até mais, Alice. Sendo breve aqui, eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o local e a data, o vocativo, querido diário, o corpo do texto, que é onde é escrito basicamente o que se quer no diário, até mais, que é a despedida, e Ana Alice, que é a assinatura. Esses são os elementos básicos de um diário, certo? Voltando à nossa atividade da página 13, o que se expressa nesse tipo de escrita? O que se expressa na escrita do diário? A individualidade, né? A intimidade de alguém. Para quem o autor escreve? Para si. O autor escreve para si mesmo. Em que suporte o autor escreve? Suportes são diversos, né? São cadernos, folhas de papéis, canais digitais, internet. São vários, dependendo da criatividade do autor. Quando se escreve, não há uma regra, mas é comum que seja no fim do dia, certo? Para registrar os acontecimentos daquele dia. Qual é a intenção da escrita? Relatar acontecimentos, expressar vivências, emoções, opiniões, sentimentos. Quais são os elementos comuns nesse tipo de texto? Os elementos que a gente acabou de ver, que são data, vocativo, despedida e assinatura. São os elementos mais comuns, mas eventualmente pode ter algum desses ausente, certo? Qual linguagem costuma ser usada? Linguagem informal, muitas vezes carregada de emoção, com o uso de primeira pessoa. Para quem o leitor escreve? Geralmente para o diário, né? Escreve para si mesmo, mas o interlocutor é o diário. Não está escrevendo para uma pessoa específica, está escrevendo para o diário. Qual é a função desse tipo de texto?
registrar acontecimentos cotidianos ou especiais, guardar segredos, sentimentos, pensamentos de forma escrita, relatar confissões, fazer uma autorreflexão, estimular a criatividade, melhorar a escrita, trabalhar o autoconhecimento. São infinitas as possibilidades de se trabalhar com um diário. Para finalizar, nós temos perguntas pessoais, né? Você já teve um diário? Registre abaixo 5 motivos para iniciar um diário pessoal. Inclusive, a resposta que a gente deu aqui, na qual a função desse tipo de texto, podem estar aqui dentro, né? E é isso. Essa é a aula 1 do bloco 1 de língua portuguesa, do livro Caderno do Aluno mais PAIC, onde a gente conheceu um pouco sobre o gênero diários. Por hoje é só e até a próxima aula.